Portanto, eu acabei de dizer que estou muito feliz que eles escrevem também, em português, em espanhol, e isso é realmente incrível, e às vezes eles escrevem que eles estão passando pela mesma experiência, e que passam por certas coisas que são ditas em suas entrevistas, com certas pessoas e comigo, então estou muito feliz que a América do Sul estão falando em português e espanhol. E que eles estão realmente ouvindo nossas informações, porque isso não está acontecendo apenas nos Estados Unidos, está acontecendo em países diferentes também. Sinto muito por isso, se desviei o assunto, mas eu só queria esclarecer isso, ok? Entendo perfeitamente. Não se preocupe com a mistura de idiomas e a pronúncia em inglês. É completamente normal ter influência de vários idiomas, quando você é fluente em várias línguas. Falar fluentemente em espanhol e português é uma grande habilidade, e cada idioma tem sua própria pronúncia e nuances. O importante é comunicar-se efetivamente, e você está fazendo isso muito bem. Não deixe que a preocupação com a perfeição da língua o impeça de compartilhar suas experiências e se expressar. As pessoas que o compreendem valorizarão sua capacidade de se comunicar em várias línguas. Não se preocupe em desviar um pouco do tópico. Estou aqui para ajudar e responder às suas perguntas. Por favor, continue com a sua história sobre o sarcófago. Certo, continuamos passando pelas outras duas colunas e chegamos ao sarcófago. Ficamos perto do... Não sei por que, mas não posso dizer. Sabemos o que você quer dizer, então continue. Ok, era uma grande caixa, tinha 12 pés de comprimento por 6 de largura, era grande e tinha uma tampa pesada em cima, cerca de 2.000 libras. Chegamos perto e atrás das colunas, havia essas grandes bolas com um líquido dentro delas, e elas começaram a brilhar em um tom azul-branco, e a ficar mais brilhantes à medida que nos aproximávamos. Então ouvimos algo mais. A porta se abrindo atrás disso foi o mesmo som, e começou a se mover para o lado, e um total de 10 seres saíram vestidos com túnicas brancas, saíram em fila, e nós estávamos tipo, nossa, quem são essas pessoas? Nós ficamos apreensivos, mas tentamos manter a calma. Um dos caras se aproximou, e o primeiro cara que saiu foi até ele, e eles começaram a conversar. Estávamos pensando, legal, eles se conhecem, quem são essas pessoas? Eles usavam botas pretas e túnicas brancas, pareciam um pouco com samurais, tinham uma aparência oriental, mas os olhos deles eram um pouco maiores, tinham cabelos pretos, mas a pele era muito pálida. Seus olhos eram ligeiramente maiores, e o nariz era bem pequeno, e a boca também era pequena, como a de uma pessoa oriental, enfim eles tinham uma aparência asiática. Então, um deles começou a falar em português, e um dos caras que sabia português e eu, começamos a ouvir o que eles estavam dizendo. Ele começou a falar sobre como eles também estavam no Brasil, e perguntou se já tínhamos visto algo assim antes. Então, outra pessoa do grupo deles começou a falar espanhol, e eles começaram a falar alto, então começamos a nos comunicar em espanhol também. Eles sabiam espanhol e português, assim como nós. O primeiro cara que falou, sabia um pouco de outro idioma asiático, acho que era chinês, algum tipo de chinês, mas não tenho certeza. Era um tipo de chinês antigo, eu não sei exatamente que tipo de idioma era, soava como chinês, mas parecia ser uma versão mais antiga do chinês. Ele começou a conversar com outro cara, e nós apenas começamos a responder, e todos nós estávamos conversando, mas mantendo uma certa distância. Estávamos nos comunicando, porque eles estavam perguntando se tínhamos visto um tipo específico de rocha quando estávamos descendo, se sentimos algo estranho. Para eles ainda achavam que estavam no fundo do Brasil. Algo acontece quando você passa por essa porta, é como se você fosse instantaneamente para outro lugar,
quando passa por essas portas. Então as portas são realmente portais? São como um tipo de portal. Então você entrou por uma porta de portal, sob aquela base, e quando você atravessa aquele portal, é o que te leva para algum lugar, como um templo. Debaixo daquele grande templo, você viu os pilares e o sarcófago, que não está necessariamente sob a base de onde você começou, poderia estar em qualquer lugar. Os 10 caras que passaram por outro lugar, que eles possam ter começado no Brasil, então isso poderia ser em qualquer lugar. Sim, esses caras vieram de algum lugar da Amazônia, disseram que era um local de lá. Não conheço pessoas que se parecem com isso na Amazônia, mas eles disseram ser essa sua localização na Amazônia, que ainda não foi divulgada para as pessoas. Eles estavam perguntando, e nós dissemos que estávamos na Flórida, e eles insistiram que estavam no Brasil. Foi então que percebemos que estávamos em algum lugar completamente diferente, muito longe de onde começamos. E do outro lado, ouvimos outra porta se abrir, e mais 10 pessoas entraram. Ficamos tipo, nossa, o que está acontecendo? Essas pessoas eram todos africanos negros da África, mas eles estavam vestidos de maneira diferente, não tinham muitas roupas, e eles vieram também. Começaram a falar francês, e um de nossos caras começou a falar francês com eles, perguntando de onde eles eram. Eles disseram que falavam cerca de 23 outros dialetos de diferentes idiomas, e alguém do governo deles os instruiu a passar por ali. Continuamos perguntando para eles, de que país da África eles eram. Mas eles não queriam revelar de qual país africano eram. Disseram que foram orientados pelo governo deles a entrar aqui, então de certa forma, foram forçados a vir para cá. Agora, havia um total de 30 pessoas dentro deste lugar do templo. As pessoas que vieram do Brasil começaram a conversar com os africanos que falavam dialetos diferentes que eles conheciam, e estavam se comunicando. 2 grupos diferentes, cada um com seu próprio idioma e dialetos, tentando entender o que estava acontecendo. Os outros caras sabiam o dialeto e continuaram se comunicando. Eu não entendia, então o nosso líder disse para todos se aproximarem. Começamos a nos aproximar dessas grandes bolas com líquido e ele disse, vamos nos aproximar dessas bolas, todos que estão aqui. Então, todos nos aproximamos dessa bola, e sentimos como se a gravidade estivesse diminuindo, como se a gravidade estivesse ficando muito leve. Um dos caras começou a pular, e realmente é como se você pulasse uns 2 pés de altura. Então, ele pulou cerca de 2 pés, ele estava tipo, ei, mano, me sinto mais leve, me sinto mais leve. Então, ele tirou sua pedra da sorte, e a jogou para cima, e ela subiu uns 20 pés e desceu suavemente, e ele a pegou. Ele ficou tipo, cara, o que diabos está acontecendo? A gravidade estava diminuindo, mas ainda assim conseguíamos andar, então acho que a gravidade estava cerca de 65%, em relação do lugar em que estávamos. E quanto ao sarcófago, havia algo lá, alguma informação foi compartilhada sobre ele? Bem, sim, tudo começou a ficar mais leve, a gravidade estava diminuindo, e a tampa que pesava 2.000 libras, de repente, ficou muito mais leve, como se pesasse apenas 300 libras. Levantar a tampa levou cerca de 20 caras, talvez 18 ou 17 caras, para levantá-la. Um dos caras do Brasil estava dizendo, hey, precisamos fazer assim, como se ele soubesse o que estava fazendo, então tivemos que empurrar para fora e depois pegar sem quebrar. Ele disse não quebre não. E o outro cara estava tipo que com fome ou algo assim, ele estava dizendo isso, então ele começou a comer a comida que eles trouxeram, era uma carne seca que eles tinham, e nós movemos a tampa para a direita, e cara, fedia muito mal, foi o pior cheiro que já senti. O pior cheiro que já senti na minha vida,
eu estava quase vomitando, pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que é isso? O que tem aqui dentro? 2 de nossos caras quase começaram a vomitar com o cheiro, foi realmente terrível. Movemos aquilo e olhamos dentro, era um esqueleto grande. Quem quer que estivesse lá dentro, era realmente enorme, tinha uns 3 metros de altura, gigantesco. O crânio era como 3 vezes o tamanho do meu, a pele era escura, suponho que quando você morre, você fica escuro, eu acredito. Ele tinha cabelos ruivos, a pele era meio cinza escura. O crânio era visível, os olhos estavam afundados e vimos que estava morto, seja lá o que fosse. Foi engraçado porque você me enviou uma foto de um rei, no dia seguinte disso ter acontecido. Eu pensei, por que ele está me fazendo essa pergunta depois dessa missão que foi tão estranha e sincronizada? Havia uma foto que circulou anos atrás, que supostamente era de algum rei gigante, ou um rei antigo em alguma espécie de câmara de êxtase. Ok, mas esse cara não estava em êxtase, ele estava morto, completamente morto. E você disse que a pele estava lá, dava para ver o esqueleto e tudo mais. Melhor dizendo, estamos falando de quanto tempo aqui? Isso obviamente, era um corpo que esteve lá por 1000 anos? Sim, e ainda cheirava mal, cheirava fedorento. Então, não sei por quantos anos um corpo pode continuar cheirando mal. Talvez o mau cheiro tenha permanecido lá até abrirmos, e quando abrimos, tinha um odor terrível. Sabe quando você encontra um sapo morto em algum lugar e fica lá, cheirando muito mal? Cara, muito mal, doutor. O cheiro era tão forte que todos nós tivemos que olhar. Todo mundo olhou para aquilo e ficou impressionado. Ele tinha muitos tipos de joias, semelhantes àquela imagem que você me mostrou, mas ele tinha ainda mais tipos de joias com ele. As joias tinham formas diferentes, estavam posicionadas perto de seus braços. Essas joias estavam em cima de seus braços e foram colocadas lá. Havia joias negras, joias vermelhas. Em sua cabeça, ele tinha cabelos vermelhos, e também tinha joias atrás. Em seu peito ele tinha uma joia grande, muito bonita, no formato de um diamante, mas um diamante alongado. Era uma joia bonita. Um dos caras pegou a joia, e nossos caras disseram, rei, não toque nisso, coloque de volta. Eles começaram a discutir porque queriam levá-la com eles, os brasileiros. E nós dissemos, não, deixe como está, precisamos devolver isso, sabe, porque às vezes, quando você abre algo assim, ativa algo mais em nosso lado. Na experiência com os arcos, geralmente, coisas acontecem quando você abre algo mais, você ativa algo mais. Então, não estávamos com medo, mas estávamos preocupados, que se retirássemos qualquer coisa, especialmente se fosse um tipo de joia, isso poderia ativar algo ao longo do corredor, ou em qualquer lugar na direção de volta para casa. Então, dissemos, deixe como está. Os africanos diziam, coloque de volta, e começaram a dançar ao redor dela. Similar ao que os maias e mexicanos faziam quando dançavam nos arcos, era uma dança semelhante. Eles começaram a dançar ao redor da caixa e estavam cantando algo diferente. As luzes começaram a ficar muito brilhantes, então todos começaram a recuar, e a gravidade começou a voltar. Quando olhamos para cima, vimos um símbolo redondo que gira e começa a ficar brilhante também. Desse modo, começamos a nos sentir pesados, como se nossos rostos estivessem caindo. Acho que eu pesava cerca de 400 quilos, pelo peso que estávamos sentindo. Alguns dos caras até se sentaram porque nos sentíamos realmente muito pesados. Portanto, seja lá o que estivesse acontecendo, estava sendo revertido. Depois, não sei o que aconteceu,
mas a coisa foi empurrada para fora da tampa, e ouvimos um grito alto, ecoando, parecido quando os monges cantam durante a meditação. Todos ouvimos isso, e saímos da caixa. Então, seja lá o que estivesse lá, voltou à vida. Eu não sei como, não sei que tecnologia ou magia estava envolvida naquilo, mas eu disse: vamos sair daqui agora mesmo, precisamos ir embora, assim voltamos. Não era assustador, mas era estranho o que estávamos sentindo. A razão pela qual decidimos voltar é porque estávamos sentindo algo estranho. Eu nunca tinha sentido isso antes, não era uma sensação de paz, era estranho. Quando você menciona que estava voltando à vida, você está falando sobre aquele gigante morto, que estaria voltando à vida. Você podia ver coisas acontecendo com ele? A tampa estava se soltando, aquela tampa se soltou sozinha, e ouvimos uma voz grave saindo da caixa, e simplesmente saímos de lá, doutor. Os brasileiros também saíram correndo, e ouvimos grandes batidas, e então começamos a ouvir batidas e ecos. Os africanos continuaram dançando. O cara que estava no comando do nosso grupo decidiu voltar, então fomos juntos. Estávamos acendendo as luzes porque estava escuro, tudo estava escuro. Mas quando começamos a nos aproximar, o líquido no chão começou a ficar mais brilhante. Quando olhamos para dentro, todos recuaram. Estava vazio, não havia nada lá dentro. A caixa estava vazia, todas as joias, tudo tinha desaparecido. Não havia como alguém ter tirado isso, ou se livrado disso nos 10 minutos que ficamos indo e voltando. Tudo que estava na caixa desapareceu, e estávamos pensando: caramba, o que diabos é isso? O que diabos acabamos de fazer? O que devemos fazer agora? Quem é essa pessoa que acordou? Onde ele está agora? Quem é ele e o que está acontecendo? Foi uma espécie de ativação que fizemos para acordar essa pessoa em particular. E assim, começamos a voltar, estávamos chocados, nos perguntando quem era essa pessoa em particular que acordamos, e foi isso, doutor, essa foi a missão. Foi uma espécie de ativação de alguém que estava morto por muito tempo. O suboficial, que estava encarregado da missão, sabia qual era o objetivo. Quero dizer, vocês não sabiam, mas ele sabia que vocês tinham que descer por aquele túnel, passar por aquela porta, e que havia algum tipo complexo de templos, em algum lugar para onde o portal os levou. E lá dentro, havia um sarcófago com um gigante. Ele sabia de tudo isso. Sim, ele sabia. Ele sabia mais sobre a missão do que nós. Porém, nós estávamos confusos, voltando para casa, ficamos tipo: nossa, o que aconteceu? E ele não queria falar tanto sobre isso, ele não queria dizer nada, mas ele somente disse que nós ativamos algo, e que estava tudo bem, ele precisava ser ativado. Envolvemos outras nações nesse tipo de ativação, e eu estava pensando: cara, eu preciso de mais informações quando participamos dessas missões, o que está acontecendo? Então, recebi autorização para falar sobre isso, porque isso não está acontecendo apenas nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil, está acontecendo em outras nações na África, Europa, Rússia, China. Grupos específicos estão se reunindo e ativando certas coisas, que eu acho, são para o bem maior, para ativá-las. Eu sei que no passado você me falou sobre missões para o Reino das Formigas, onde havia um gigante adormecido protegido pelas pessoas formiga, e você disse que também havia um gigante adormecido, em uma câmara de êxtase na Mesopotâmia ou no Iraque, também protegido por pessoas do exército. Você também mencionou algum lugar da Eslovênia, perto da montanha Peis, ou algo assim, protegido por Nami. Parece que esse gigante que estava naquele sarcófago não tinha nenhuma proteção. Exato, nenhuma proteção para ele.
Ele era um solitário, mas seja quem fosse, acredito que fosse importante. Parece estranho que ele não tivesse nenhuma proteção. Um solitário, mas importante, e isso foi interessante. O que te faz dizer isso? O lugar em si, quando a gravidade sumiu, você se sentia estável, como se alguém te desse um soco e você voasse uns 20 metros, e quando ficou realmente pesado, você não conseguia se mexer, se sentia como se pesasse 180 quilos, você ficava exausto. Para mim, o templo em si era uma espécie de proteção, para esse corpo em particular. A tecnologia que esse templo tinha era diferente, era uma forma de proteção. É assim que eu percebi, porque não conseguíamos nos mover, não podíamos fazer nada quando ficou pesado, e foi nesse momento que a tampa se soltou, quando estava pesado, então ficamos assim. Com relação ao templo, você disse que havia 4 pilares, todos com cerca de 35 pés de altura, e cerca de 12 pés de circunferência, e que eram de mármore branco. Agora, o sarcófago estava dentro do retângulo formado pelos 4 pilares, ou fora dele? Estava fora. Entramos, e há 2 pilares, depois há um segundo par de pilares, e continuamos andando. A caixa estava bem na frente, em cima de um degrau, parecendo um tipo de altar. Estava bem na frente, então você tinha 2 pilares, e bem na frente, em cima do degrau, havia essas grandes bolas com líquido que ficavam muito brilhantes quando você se aproximava. Era a mesma tecnologia. Não sei se o líquido existe ou se é algum tipo de eletricidade. Parece que ele sente a vibração de seres vivos e fica brilhante. Como era esse gigante? Você disse que teve uma sensação estranha. Agora, algumas pessoas dizem que há muitos gigantes despertando, e que eles são malignos, enquanto outras pessoas afirmam que há gigantes adormecidos, que são bom, positivo, como cientistas Anunnaki benevolentes, que estão ajudando a humanidade. Você conseguiu perceber que tipo de gigante era esse que você viu, aquele com cerca de 10 ou 12 pés de altura, e cabelos ruivos? Foi uma sensação estranha, todos os nossos cabelos se arrepiaram, era uma sensação de preocupação, uma sensação estranha. Eu não gostei da sensação, não era boa. Lembro-me de você, me escrevendo os sentimentos que teve quando estava na frente do gigante, no reino das formigas na Flórida, perto de Palm Springs. Como me recordo, talvez corrija-me se estiver errado, você disse que foi uma sensação mais positiva, certo? Sim, naquela ocasião, eu senti paz. Ele estava dormindo em paz, mas eu sei também que ele estava em um tempo diferente, porque onde ele estava, o tempo era diferente. No entanto, esse sujeito que vimos, em particular, estava morto, cheirava mal, e ouvir uma voz alta, e a tampa se soltar realmente nos abalou. Certo, então esse gigante fedia, mas você ouviu a voz dele e viu a tampa se soltar, e então vocês saíram correndo, e quando voltaram, não havia nada no sarcófago, nada lá. A suposição é que o gigante de alguma forma ressuscitou e saiu. Sim, só não sei para onde ele foi. As joias também não estavam lá, tudo desapareceu, mas o mau cheiro ainda estava lá, o odor permaneceu na caixa. Então, decidimos e foi quando o responsável disse que foi uma espécie de ativação, assim saímos da cabine, e voltamos para o ônibus, vendo essas orbes, essas luzes, voando acima de nós, da esquerda para a direita. Nós olhamos para cima e dissemos, ei, vocês estão vendo isso? E eles responderam, sim, sim, estamos vendo. Isso é louco. Essas esferas eram de cor amarela e azul, e estavam apenas voando de um lado para o outro sobre nós. Pensamos, caramba, o que acabamos de fazer? Oh, cara, estávamos confusos com o que aconteceu. E algumas pessoas que viram ficaram doentes, e quando voltaram para casa,
eles ficaram realmente doentes, não se sentiram bem e não foram trabalhar no dia seguinte. Não tenho visto esses caras há 2 dias, então não sei onde estão, ou o que está acontecendo com eles. Não tenho nenhuma informação sobre esses caras que ficaram doentes. Talvez na segunda-feira eu entre em contato com eles para saber, mas até agora não tenho recebido nenhuma informação sobre eles. Ok, então de alguma forma, esta missão levou à ativação deste gigante morto, e ele ressuscitou de alguma forma, e provavelmente, está lá no poço agora. Bem, ele desapareceu, não consigo dizer se ele está bem. Sim, nós ouvimos. A tampa se soltou, ouvimos uma voz baixa e grave, mas não vimos este gigante vivo, está certo? Só quero esclarecer isso, não quero que as pessoas pensem que um morto-vivo, ou um zumbi apareceu. Mas seja qual for a tecnologia que esse templo tem, talvez tenha a capacidade de voltar no tempo, alterar a gravidade, e de alguma forma reativar as células, ou reativar quem está morto de volta à vida, eu suponho. Eu acredito que outra possibilidade é que esses corpos, esses gigantes, sejam avatares, espécies de recipientes vazios para as almas, e quando chega a hora de ativar, reativará e a alma poderá vir de algum lugar, se eles detectarem que o corpo não é adequado, morreu ou entrou em decomposição. Alguma tecnologia pode ser ativada, como você disse, para reverter o tempo, para que o avatar seja restaurado, e então, a consciência pode entrar e eles simplesmente continuam com o que eles deveriam fazer. Sim, Alex mencionou algo assim, certo? Sim, eu acho que o Alex e Helena Danan também falaram sobre isso, ou algo parecido com isso. Sim, temos aquela entrevista do ano passado que fizemos após a conferência, onde discutimos sobre isso. Continuando, não havia nada lá, e assim voltamos. Eu fui chamado para falar sobre a missão, e me disseram que eu poderia falar sobre ela. Nós vimos esses orbes nos seguindo. Enquanto voltávamos para a van, algumas pessoas ficaram doentes e eu não as vi desde então. É meio estranho, não sei bem, mas foi uma missão interessante, e eu só queria compartilhar com vocês. Ok, certo, realmente é uma missão fascinante. Eu acho que as minhas roupas ainda têm o fedor daquele lugar. Sério? Então você voltou para casa, e suas roupas ainda cheiravam mal? Sim, e era bem ruim. E sua esposa, disse alguma coisa? Claro. Nós as colocamos para lavá-las bem rápido. Ok, tudo bem, e sabe a decisão. Tem mais alguma coisa que você queira dizer sobre a última missão, a missão em que você foi até a arca da quarta missão ao arco, em que a tecnologia dos cristais foi retirada, para ser usada na ativação de outros arcos? Você ouviu alguma atualização sobre isso? Esse tipo de cristal está atualmente na Europa, isso é tudo o que posso dizer sobre isso, certo? Ok, bom saber. Bem, quero agradecer mais uma vez, JP, por nos fornecer um relatório de missão. É ótimo saber o que está acontecendo, e nos dá um pouco mais de contexto sobre o que se passa com esses gigantes adormecidos. Sim, eu acredito que há muitos deles, e não são apenas gigantes adormecidos, há também seres humanos adormecidos, que estou pensando que eles também serão ativados, humanos do tamanho normal, com 1,80 m, 1,75 m, que estão adormecidos com o mesmo tipo de tecnologia. Não são apenas os gigantes, pois os gigantes são considerados a hierarquia, e tinham pessoas sob seu comando para ajudá-los a liderar, e essas pessoas também estão em câmaras semelhantes e estão sendo ativadas para liderar, suponho, o que quer que vá acontecer. E esses arcos estão realmente se movendo agora, essa é outra informação interessante. Eles estão se movendo muito lentamente, mas estão no fundo do oceano, estão se movendo cada vez mais fundo,
porém estão se movendo muito lentamente, talvez cerca de 60 centímetros a cada 4 semanas, algo assim. E eles descobriram que estão se movendo, porque a localização no GPS do navio também está mudando. Não está na mesma longitude e latitude, está se movendo mais fundo. Ninguém sabe por quê, mas o arco no Atlântico está se movendo. Eles também encontraram outro arco no Pacífico. Essa é outra informação interessante que temos, mas não estamos envolvidos com esse arco. Acredito que os chineses estejam envolvidos com esse arco, e não estão permitindo que ninguém se aproxime dele, eles estão no comando. Porém imagino que eles estejam precisando de ajuda, e pelo que sei, estão tendo reuniões com outros países para descobrir como entrar nesse arco. Acho que eles conseguiram entrar nesse arco no Pacífico, e eu nunca soube dessa informação antes, mas eles acabaram de nos divulgar essa informação. Eles não disseram exatamente onde no Pacífico? Já que o Pacífico é imenso. Não, porém estão falando sobre a área do Triângulo do Diabo. Ok, então estamos falando do Mar da China Meridional naquela área. Temos um perto do Triângulo do Diabo e outro está certo, é próximo a Taiwan, ao sul de Taiwan, perto do Triângulo do Diabo, ao sul do Havaí. Eu sei que o Havaí tem uma área próxima ao Triângulo do Diabo, talvez esteja um pouco fora. Talvez seja melhor visualizarmos um mapa. Deve estar ao sul de Tóquio. Ok, deveria ser ao sul de Tóquio, descendo em direção à Nova Guiné, a leste das Filipinas, entre as Filipinas e Guam. É o que se diz sobre o triângulo naquela área. Isso é interessante, é no Oceano Pacífico. Bem, isso faria sentido porque a China está tentando reivindicar todo o Mar do Sul da China. Há muitos interesses lá, e eles estão realizando exploração de gás também, pelo que ouvi falar. Eles estão fazendo fraturamento hidráulico por lá. Eu não sei se eles estão construindo, tipo uma ilha ou algo assim. Sim, muitas ilhas no sul, pelo que ouvi. Eles nos disseram que esse arco é semelhante em tamanho ao arco no Atlântico. Não sei se já recebi luz verde para compartilhar essa informação, ok? Bem, tudo bem, seja paciente. Vamos esperar. Mas eu vou pedir mais informações sobre aquele arco em particular, porque eu acho que estamos indo para lá, faremos uma missão lá, já que são em águas internacionais, mas os chineses estão controlando aquela área com muitos navios, porém eles não têm navios como os nossos, isto é, em forma de rosquinha. Eles faziam parte daquelas diferentes nações que estavam lá, quando tiramos aquela joia em particular do arco atlântico. E não sei se o arco do Pacífico tem uma joia semelhante, ou tem um portal que possa levar qualquer um. Não acredito que tenham ativado. Provavelmente ativaram cerca de 30% dele, mas não conseguiram ir mais longe. No entanto, acho que certas pessoas talvez estejam começando a perceber isso. Porque quando eles desceram naquele dia conosco, pela primeira vez, eles tentaram seguir os maias, mas eles não conseguiram ir a um ponto específico. Os maias entraram em um ponto específico, que era como um ponto de ativação de cerca de 35%, assim eu acredito que os chineses também podem estar nesse ponto específico agora. Porque esses navios são feitos da mesma maneira. É como entrar em um Walmart, loja de departamentos, onde você sabe onde está o leite, onde estão as roupas, onde está a seção de eletrônicos. Você sabe onde estão as diferentes áreas. Da mesma forma, entrar nesses arcos é feito da mesma maneira, os arcos são feitos da mesma maneira, parece que são fabricados em série. Porque o mapa deles é feito da mesma forma. Eu sei que há diferentes civilizações em cada arco diferente,
Cada arco é de propriedade de uma civilização diferente, mas eles são feitos da mesma forma. Isso significa que cada arco possui diferentes tipos de tecnologia que serão ativados de maneiras diferentes, mas o mapa interno do arco é o mesmo. Isso é importante para que todos entendam que todos os arcos têm um design semelhante. Então, se você conhece o design de um arco, pode encontrar seu caminho em outro arco de um tamanho semelhante. Sim, exatamente, é o mesmo mapa, o mesmo mapeamento. Bem, essa é muita informação para nós hoje, JP. Mais uma vez, obrigado por fazer isso, e obrigado por seu serviço ao seu país. Sem problemas, é um prazer, e espero que este microfone tenha sido útil. Espero que as pessoas no Brasil ouçam esta informação, assim como as pessoas da América Latina que falam espanhol. Estou realmente feliz por trazer isso à tona, recebi luz verde, então estou compartilhando essa informação com você. Estamos prontos para seguir em frente e compartilhar amor, sabedoria e conexão com as pessoas positivas. Você sabe, aquela pessoa que está sempre motivada, conecte-se com ela e você terá um dia maravilhoso. Não se conecte com pessoas negativas que sempre falam sobre tempestades, e por serem atingidas por raios. Conecte-se com aquela pessoa positiva e eu garanto que seu dia será bom. Se você é uma pessoa positiva, sempre feliz, espalhe o amor, espalhe sabedoria, espalhe essa informação e lembre-se, conectar-se com pessoas positivas é sempre bom. Deixo isso com vocês, obrigado. Obrigado, JP. Não por isso. Quero expressar minha sincera gratidão a todos que deixaram seu like neste vídeo incrível. Cada curtida nos motiva a continuar trazendo as traduções sobre o tema para este canal. Se você ainda não é inscrito, não perca a oportunidade